Tudo começa quando a Lucrécia está na festa e começa a se lembrar do Juliano dizendo ali na frente de todos que ela é a única mulher que interessa a ele nessa vida, e do nada o Caramelo aparece e pergunta a ela no que ela está pensando. A Lucrécia não dá muita ideia a ele e responde que não estava pensando em nada, e o Caramelo diz que não acredita nisso e ainda fala que tem certeza que ela estava pensando no showzinho do Juliano. A Lucrécia pede desculpas e diz que vai ter que sair porque tem que cumprimentar umas amigas, e o Caramelo não se cala e diz que soube que ela não quis aceitar o presente que eles deram a ela e pergunta se ao menos ele pode saber o porquê. A Lucrécia diz que é porque ela não quer nada que venha do pai dele, e o Caramelo pergunta o porquê ela diz isso. A Lucrécia tenta dar uma desconversada ali e diz que é porque é um cavalo e é um presente muito caro e que nesse caso ela não pode aceitar. O Caramelo diz que aquilo foi apenas um presente dado da parte da família dele e que foi dado, mas nem dá tempo ele concluir, porque nesse momento chega o Paulino, pede desculpas a ele, mas vai ter que interromper porque ele gostaria muito de dançar com a filha dele. O Caramelo diz que é claro que ele pode ficar à vontade, e ao sair a Renata chega no pé do ouvido do Caramelo e pergunta o que ele tanto falava com a prima dela. O Caramelo diz que só estava tentando convencer ela a ficar mais tempo ali em São Pedro, e a Renata pergunta o que foi que ela falou. O Caramelo diz que na verdade ela não disse nada, mas que ela não se preocupe porque ele mesmo vai garantir que nenhuma delas duas vai embora, e depois ele convida ela para dançar. E no meio dessa dança ali, o Paulino pergunta a Lucrécia se ela está se sentindo bem. A Lucrécia diz que sim, e o Paulino tenta argumentar que soube que aquele rapaz se referindo ao Juliano, mas a Lucrécia interrompe ele e diz que já falou para a mãe dela que não sabe o porquê que ele veio fazer isso ali. O Paulino diz que tá bom, que não vai mais pressionar ela, e começa a dançar novamente, e o Ramiro chega nesse momento e pergunta ao Paulino se ele daria a honra que ele possa dançar com a filha dele. O Paulino, todo inocente ali, ele diz que sim, que é claro, e a Lucrécia tenta argumentar, mas o Paulino diz que está tudo bem, que agora ele vai ali falar com o Matias. O Ramiro então se aproxima da Lucrécia e pergunta se ela dá a ele essa honra, mas a Lucrécia diz que não, que ele não se atreva a tocar nela. Ramiro olha meio de lado e diz que ela não pode destratar ele ali na frente de todo mundo, e que além de tudo ele tem a permissão do pai dela. A Lucrécia diz que para ela não importa o que o pai dela disse e que nem morta dançaria com ele, e vai tentando sair, só que o Ramiro segura ela e pergunta se no lugar dele ela gostaria que quem estivesse ali fosse o Juliano. A Lucrécia diz que não só gostaria, como iria adorar isso, e a Lucrécia depois então dá voado dali, deixando o Ramiro com a cara de bunda seca ali, e nesse momento também chega a Tereza, e a Lucrécia diz que ela assustou ela, e a Tereza diz que isso é bom, porque só assim ela acorda para a vida. A Lucrécia pergunta como é que é, então a Tereza solta os cachorros em cima da Lucrécia e diz que ela é uma hipócrita, uma amiga muito falsa, porque tinha perguntado a ela se tinha alguma coisa entre ela e o Juliano, mas ela negou tudo. A Lucrécia diz que jura, que garante, mas não consegue falar nada porque a Tereza está virada no tetel ali, e ela diz a Lucrécia que pensou que elas duas poderiam ser boas amigas, mas viu que isso não vai acontecer e manda a Lucrécia se preparar, porque a partir de agora ela será sua inimiga. O Juliano continua sua busca ali pelo seu pai e encontra ele em um bar cheio de cana, e o Juliano pede para que ele volte para casa, e o Rodolfo fica calado e o Juliano insiste, chama ele e diz que vai levar ele de volta. Já de volta lá na festa, a dona Rita chega toda espantada ali perto do Paulino e diz que a festa está muito bonita e que a filha dele é muito linda. O Paulino, por sua vez, ele agradece a ela e diz que também quer apresentar a ela a sobrinha dele, a Renata, chama a Renata para apresentar a dona Rita, e enquanto isso, a Branquinha chega até o Caramelo e diz que a noite toda ela procurou o melhor momento para poder falar com ele. O Caramelo, por sua vez, esnoba ela e pede que, por favor, agora não, e a Branquinha pergunta então quando, porque há muito tempo ela está esperando ele procurar ela. O Caramelo não dá nem a mínima para a Branquinha, nem para a menina ele olha e diz que ali já ficou bem claro que ele não ia procurar ela.
A Branquinha diz que tudo isso é por conta da prima da Lucrécia, não é isso? E o Caramelo diz que sim, porque a Renata é a namorada dele. E a Branquinha, se lamentando ali, ela diz que ele mesmo disse que amava ela. O Caramelo dá um aperto nela, magoando o coração da Branquinha, e ele diz a ela que ele nunca poderia se apaixonar por uma mulher igual a ela, e pergunta se ela não percebeu que ela e ele são pessoas totalmente diferentes. O Gabiru da Renata chega nesse momento e pergunta se ele não vai apresentar a amiga dele. O Caramelo responde que ela, a Branquinha, não é amiga dele e que ela é só a sobrinha do Padre Matias. A Renata então não dá nem bola a ela e chama o Caramelo para ele sair dali, deixando a Branquinha muito abalada. Agora, chegando em casa, o Rodolfo, cheio de cana, ele diz ao Juliano que ele só queria beber mais um pouquinho. O Juliano diz que em outro dia, porque agora está muito tarde, e a Justina se levanta ali revoltada e diz que agora era só o que faltava para ela, porque além de medíocre, agora ele é um pinguço. O Juliano pede que, por favor, que agora não é hora de reclamar, e a Justina pergunta o que ele quer que ela faça, se é para dar os parabéns a ele, e o Juliano diz que não, que tudo o que ele quer é que ela tente ser um pouco mais compreensiva com ele e que ela pode acreditar que se ele está nesse estado ali é porque ele não está se sentindo nada bem. A Justina debocha e diz que está morrendo de peninha dele, e o Juliano pede que apenas ela vá lá na cozinha e faça um café forte para ele, e a Justina pede para que ele olhe para o pai dele e veja que isso não vai adiantar nada. O Juliano diz que apenas pede para que ela faça o que ele está pedindo. Já lá na casa da Rosário, ela, como sempre, reclamando toda hora, ela diz que graças a Deus que essa maldita festa acabou, e o Paulino lembra a ela que foi ela mesma quem insistiu para que ele fizesse essa festa. A Rosário diz que é, mas que nunca imaginou que aquele pobretão iria aparecer ali, se referindo ao Juliano. E a Rosário ainda diz que tudo bem, que isso não importa mais, porque no dia seguinte a Lucrécia vai voltar para o internato. O Paulino diz que não tem certeza que seria bom ela voltar tão cedo, e a Rosário começa a ficar revoltada e pergunta o que ele está querendo dizer. O Paulino responde que se a Lucrécia for, a Renata também vai ter que ir, e que com ela vai embora a possibilidade de um casamento entre ela e o Caramelo, então nesse caso vai pôr um buraco no negócio dele. A Rosário diz que não importa para ela nem um pouco o negócio dele, e o Paulino manda ela abrir os olhos porque tudo isso está indo por água abaixo e que a herança da Renata pode ajudar eles a superar isso. A Rosário diz para ele que, como sempre, tudo se resume a cédulas e moedas, e pergunta se ele não percebe o risco que a Lucrécia está correndo em ficar ali na casa deles, e que acabou de acontecer um grande exemplo que está se formando entre ela e o Juliano. O Paulino diz que não, porque uma coisa é o Juliano se interessar pela Lucrécia e que outra totalmente diferente é que a Lucrécia corresponda isso a ele. A Rosário diz que não é possível que ele esteja tão cego para não perceber que essa garota está envolvida com aquele infeliz do Juliano desde que eles eram criança. Logo em seguida, a Rosário decreta que ela mesma vai separar definitivamente a Lucrécia desse desgraçado do Juliano que matou o filho dela, e pergunta se ele ouviu isso, e diz que aconteça o que for e que mesmo que essa fazenda ali venha abaixo, ela vai separar eles dois de uma vez por todas.